Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo falando mais um pouco do mesmo assunto que eu tenho falado no Instagram. Eu fiz um Instagram agora que chama Dia a Dia com Jesus. E aí eu coloco algumas mensagens, ou dos meus estudos, ou do que Deus tem falado comigo. E desde que eu coloquei, a minha mãe colocou essa orquídea aqui, ó, eu fico olhando pra ela e eu falo, tem algum mistério aí nessa orquídea. E ela foi me mostrando coisas lindas de Deus. E eu vou falar com vocês hoje no capítulo de João 15, a partir do 1, aí a gente vai até o 8 e depois eu vou falar um outro versículo um pouco mais pra frente. E essa orquídea aqui, ela representou a minha vida com Deus nesses últimos meses, nesses últimos tempos, que desde que eu vim pra cá, não desde que eu vim pra cá, eu acho que de agosto pra cá, pra ser mais exata, eu tive realmente um encontro real, um encontro que me transformou, que me trouxe transformação, que me trouxe frutos, que é o que eu vou falar com vocês agora. Aqui em João 15, vou ler pra vocês, olha só o que Deus fala. Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Isso Jesus está falando, tá? Então Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, Deus. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E o que dá fruto, Ele poda. E aí como que eu vi isso na minha vida, né? Tinha muitas coisas, muitos interesses, muitas vontades, muitos sonhos. Eu já estava em Deus e que Deus não sabia que aquilo não ia dar fruto. E que não estava dando fruto daquele jeito. E daí Deus tira. E às vezes a gente não entende o que Deus tira da nossa vida. Seja emprego, seja amizade, seja algum interesse que você tinha ou até mesmo um sonho que você tinha. E às vezes a gente não entende por que Deus tira aquilo, por que Deus corta aquilo da nossa vida. Mas Deus sabe, porque aquilo não ia dar fruto, aquilo não ia gerar alegria completa em você. E Ele diz também que o que dá fruto Ele poda. E aí, como que eu vejo isso? Pra vocês entenderem um pouco como isso funciona. Eu tava vindo num relacionamento com Deus maravilhoso. Eu falei, puxa, agora Deus vai me usar, né? Eu vou sair por aí, vou falar de Deus, porque eu amo falar de Deus pras pessoas. E daí Deus pegou e me parou e falou assim, calma aí, eu preciso podar aí algumas coisas. Tem algumas coisas aí dentro de você que se eu não podar, você não vai conseguir gerar fruto. E eu acho que eu tô passando hoje por uma das fases mais, não é difíceis, não é uma fase difícil, eu não sei explicar, é uma fase necessária. Eu sei que é um processo que eu tenho que passar com Deus, mas é difícil quando a gente mexe naquela ferida aberta. E Deus tá me mostrando essas feridas que ficaram abertas e que eu só tapei com um band-aid e elas estão tudo lá abertas ainda, estão todas abertas e Deus está querendo cicatrizar essas feridas. Deus não quer que essas feridas fiquem abertas, então sejam palavras que foram lançadas, né? Sejam alguma coisa do passado, o que você acredita que você seja e não o que Deus vê que você é. Então tem muitas coisas que a gente guarda e que a gente vai deixando pra lá. E Deus resgata, porque Deus Ele quer transformar a gente por completo. Ele não quer que lá na frente a gente tenha, ai, mas e aquilo, ai, mas e aquilo. A gente tem que saber quem a gente é em Cristo. A gente tem que saber o que Deus viu na gente e por que Ele criou a gente. E com certeza não é o que você pensa de você. Com certeza não é o que outras pessoas pensam de você. E a gente tem que aprender a se ver como Cristo vê a gente. E isso é um processo muito particular. Isso é uma coisa muito você e Deus. E aí eu acho que eu cheguei num nível de intimidade com Deus que Ele falou assim, agora tá na hora de eu tratar você. Porque o que acontece, quando a gente não tá preparado para esse tratamento, a gente acaba desistindo, porque é difícil, é muito duro. E aí você fala, ai, não quero pensar nisso, eu não quero mexer nisso, deixa, tava lá atrás, deixa com band-aidinho, tá tranquilo. E aí você acaba, não, mas Deus me pegou na hora certa. E eu peço para Deus concluir esse processo, por mais difícil que ele seja, porque eu sei que Ele vai me transformar ainda mais.
Então é isso, quando Deus fala que Ele corta para dar mais fruto, também é isso. E aí Ele fala depois, olha só que lindo, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. A palavra de Deus, ela cura, ela transforma. Eu vejo muitas pessoas lendo livros de autoajuda, não acho errado, eu acho que tem muita coisa bacana também, mas eu acho que a gente tem que aprender a depender de Deus para a transformação, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Eu acho que não dá pra gente pisar numa coisa que ficou no passado e falar, eu não sou assim, eu sou assado, assado, assado e vou enfrentar. Não é assim que funciona. A gente precisa ser curado daquilo. Não significa que você tem que resolver as suas coisas, né? Voltar lá no passado, ficar futricando, remexendo, não é isso. Deus quer te curar porque aquilo não vai te incomodar mais. Deus vai te mostrar o que aconteceu, por que aconteceu e vai te mostrar o que você é para Ele. E aí Deus continua, olha só. Eu sou a videira, Jesus, desculpa. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Nós já sabemos, né? Porque dependemos de Deus. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Você já percebeu o quanto a gente depende de Deus em tantas situações na nossa vida? Que independente da gente ter tudo, às vezes a gente não tem nada? Que às vezes a gente tem que parar e falar, é só Deus agora? E algumas pessoas têm que chegar nesse nível para ver que ela depende totalmente de Deus. Eu não espero chegar nisso, né, gente? Eu já entrego logo no começo. Deus, eu dependo de ti, vai na frente. Mas, às vezes, as pessoas acham que podem fazer tudo com as próprias mãos, que podem fazer tudo com a força do pensamento, que podem fazer tudo por elas e pelo que o mundo oferece, mas não. Tem muita coisa que é só Deus que vai fazer, que vai agir, que vai romper, que vai curar, que vai melhorar, que vai transformar. Eu acho que a maioria delas. E eu tenho plena convicção disso, porque eu nunca senti uma transformação tão grande e tão permanente do jeito que está acontecendo agora na minha vida. E aí ele fala assim, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O que acontece é que a gente começa a fazer pedidos de acordo com a vontade de Deus e os pedidos são concedidos. Porque Deus não vai te conceder um pedido se Ele sabe que aquilo não vai ser bom para você. Se Ele sabe que aquilo pode te afastar dele, ou que aquilo pode transformar você numa outra pessoa, pode te fazer enxergar as coisas de uma outra maneira. Então Deus nunca erra, nunca erra. Se Ele falou não, é porque Ele sabe que para você isso agora não serve, ou para você não serve em nenhum momento da sua vida. Quando você começa a entender isso, você começa a fazer pedidos que estão de acordo com a vontade de Deus, com a intenção e com a motivação de Deus, a motivação e a intenção certa. E aí Deus vai e concede esses pedidos e esses desejos para você. É uma coisa que vai caminhando tudo junto. E aí depois ele fala assim, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão os meus discípulos. E aí, claro, eu acho que depois que a gente estiver preparada, né, depois que a gente tá completamente transformado e preparado e a gente já teve experiências suficientes com Deus, porque quando a gente vai falar de Deus para as pessoas, a gente tem que ter experiência com Deus, né? Eu leio a Bíblia, eu falo das experiências que todas aquelas pessoas passaram, mas eu preciso viver aquelas experiências, e eu vivi muitas experiências como as pessoas que estão na Bíblia também viveram, muito parecidas ou até idênticas. Então quando a gente começa a viver essas experiências com Deus, a gente começa a viver a palavra de Deus, então a gente está pronto para poder falar para as pessoas sobre Deus e do que Ele é capaz de fazer na nossa vida. E eu posso falar com toda certeza, gente, que Deus transforma a nossa vida. Olha só essa planta aqui, a orquídea. Quando eu coloquei ela, eu amarrei ela com um barbante. Ela não tinha raízes fixas aqui ainda nessa árvore. E ela foi aos poucos se fixando, e aí ela deu flor. Ela deu flor, eu acho que umas 4 vezes no ano para mais. Foi bastante. E ela continuou se fixando. E aí a flor murchou, caiu e ela ficou sem nada, só com o galinho seco.
E eu vejo que nessas fases dos galinhos secos são as fases que Deus está trazendo pra gente mais coisas, mais transformação, né? Mais experiências. E aí a gente tá lá se fixando em Deus, porque pra gente viver isso com Deus, a gente precisa estar colada com Deus, né? A gente precisa estar do lado de Deus. E aí as raízes dessa orquídea começaram a se fixar, ficaram enormes, elas subiram ali, ó, tá gigante, essa orquídea tá enorme, ela realmente se apossou daquele canto. Se você olhar para algumas partes das raízes, você nem enxerga, parece que ela e a palmeira são uma pessoa só, são uma planta só. E é assim que a gente tem que ser com Deus, a gente tem que estar tão perto de Deus, a gente tem que estar tão conectada com Deus que nós temos que ser um só. Você e Deus, eu e Deus, nós temos que ser somente um. E aí nasceu mais um galho, olha só que incrível, nasceu mais um galho e esse galho se encheu de flor, olha só como ele tá lindo aqui, ó. E vocês não vão acreditar, tá nascendo o terceiro galho dessa orquídea. E eu quero que a minha vida com Deus seja assim. Eu quero que a minha vida com Deus seja muito frutífera, que ela frutifique mais, que cresçam mais galhos, que eu possa fazer mais, que eu possa alcançar mais pessoas, que através de mim Deus possa fazer muitas coisas. Porque quando a gente conhece Deus, a grandeza, a soberania, né? Deus é onipotente, onipresente. Quando a gente conhece isso e quando a gente reconhece isso, as coisas nas nossas vidas mudam completamente. E depois, olha só o que Jesus fala aqui: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Que a nossa alegria não seja circunstancial, que a nossa alegria não seja momentânea, que a sua alegria e que a minha alegria no Senhor seja constante, independente do que a gente esteja passando, porque a gente conhece e reconhece quem é Deus e a gente sabe que Ele faz muitas maravilhas e muitos milagres nas nossas vidas. Então a gente tem que ser alegre porque a gente tem um Deus maior, maior que qualquer gigante, maior que qualquer situação. Então se apegue a Deus, não esqueça, às vezes Deus poda a gente pra gente dar mais fruto. Às vezes Deus corta e tira coisas da nossa vida porque aquele ramo ali não ia dar mais fruto. Então aceite a vontade de Deus, entenda o que Deus quer pra sua vida. Com certeza a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um beijo pra vocês. A minha orquídea aqui tá linda, falou muito comigo. Deus, obrigada por me mostrar em coisas tão simples o quanto o Senhor é grande. Eu espero que essa mensagem possa falar ao coração de vocês, que através de mim o Espírito Santo e Jesus toque vocês e que vocês tenham vontade, sede e fome de conhecer Jesus, assim como eu tenho tido, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!